Bem, boa noite a todas e a todos. É com prazer que a Escola Superior do Ministério Público, mais uma vez, apresenta o nosso novo curso de extensão, agora em processo estrutural. Isso foi uma iniciativa de nossa colega, que se ausentou recentemente da escola, Ana Trota, junto com o nosso colega que vai ministrar o curso aqui, vai ministrar a aula de hoje, o professor Ricardo de Barros Leonel, em virtude da magnitude do tema do processo estrutural, que vai ganhando cada vez mais relevância em virtude da complexidade das questões que acabam entrando no escopo do processo civil e principalmente da tutela coletiva e precisam ser desafiadas de uma forma um pouco mais contemporânea, ultrapassando o escopo tradicional do processo, superando o mero enfrentamento de litígios e sob uma perspectiva resolutiva e enunciativa. Então, ninguém melhor do que o professor Ricardo de Barros Leonel, nosso colega, meu colega de Patrimônio Público e Social da capital, professor da São Francisco e processualista sério comprometido com o estudo do processo, para nos trazer essa nova visão. Um curso muito aprofundado, um curso com um corpo docente de excelência para falar desses temas mais relevantes do processo estrutural, que desperta a atenção dos juristas mais profícuos da nossa sociedade, mais agudos de nossa sociedade, e desperta também o interesse de toda a comunidade acadêmica e dos profissionais do direito, em termos também de praticidade e técnica. Bem, sem mais delongas, porque ninguém melhor do que o próprio Ricardo para abrir essa aula e explicar toda a complexidade, todos os detalhes, com riqueza de detalhes deste curso, que eu vou apresentá-lo para todos. Então, nosso querido Ricardo de Barros Leonel, doutor em Direito Processual, livre-docente pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, professor de Direito Processual da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, promotor de Justiça aqui do Ministério Público, assessor jurídico de vários procuradores gerais de Justiça entre 2006 e 2015, chefe de gabinete da Procuradoria-Geral de Justiça de São Paulo entre 2015 e 2016, diretor-geral do Ministério Público do Estado de São Paulo entre 2016 e 2020, e especialista em direito processual e processo coletivo. O Ricardo, além de ser um estudioso, além de ser uma pessoa extremamente profissional, é um ser humano fantástico, um colega muito bom, que eu tenho a honra de conhecer aqui no Ministério Público e, sobretudo, tenho a honra de dividir a promotoria com ele, como já disse aqui, e conhecê-lo há muito tempo, né? Já há muito tempo que eu conheço o Ricardo, desde 2006, embora nós estejamos na carreira há mais tempo, mas eu conheço o Ricardo desde 2006, foi o primeiro contato que eu tive com ele, uma pessoa muito tranquila para o contato pessoal, uma pessoa muito serena e que explica tudo com muita tranquilidade. Inclusive, quando alguma coisa apertava para mim ali no meu dia a dia do trabalho, eu corria para o gabinete do Ricardo, e o Ricardo sempre com muita humildade, sem nenhum tipo de prepotência professoral, me explicava numa tranquilidade e sempre falava assim: eu vou tentar te ajudar, como se ele estivesse conversando com uma pessoa igual, que não era verdade, que ele sabia muito mais do que eu. Mas, de qualquer forma, apresentado está, tenho certeza que a aula vai ser excelente, de um nível altíssimo, porque é da especialidade do Ricardo, e tenho certeza que todos vão apreciar essa aula. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer esse generoso momento, né, da apresentação que foi feita pelo meu estimado companheiro de promotoria, amigo, André Pascoal, que é um amigo de décadas aqui de trabalho na instituição, muito dedicado, muito estudioso, e as suas palavras são fruto mais do seu bom coração, André. Mas que bom que todos nós nos esforçamos, né, para oferecer aquilo que nós possamos fazer de melhor, porque nós temos, de fato, esse sentimento de prestar o serviço à nossa instituição e prestar o serviço público, né? Então, me deixa feliz que, mesmo depois de tantas décadas, né, André, já na atividade, essa chama esteja acesa, né, em nós. Eu agradeço pela generosidade da sua apresentação, André, também pelo convite da Escola Superior, na pessoa da doutora Tatiana Bicudo, e dos demais colegas da assessoria, que vem fazendo uma gestão excelente, né, em termos de prestação de serviço,
de oportunidades de cursos e de aperfeiçoamento, também os colaboradores da escola. Eu também não posso deixar de estender esse cumprimento a todos os colegas, às colegas aqui presentes, a todos os colaboradores, aos profissionais do direito, estagiários, estudantes, enfim, a todos aqueles que participam desse curso. Será um curso muito proveitoso por várias razões, né? Tanto pela temática, que é interessante, fundamental, importante, e pelo momento também que nós vivenciamos, por ser um tema que está em franco debate. Diariamente nós encontramos assuntos relacionados a esse tema. Vou tentar hoje, de um modo muito singelo, muito simples, chamar a atenção para alguns dos aspectos desses temas, porque é uma abordagem hoje geral, mas eu tenho certeza que nos outros encontros, todos que estiverem participando aqui do curso vão encontrar narrativas, exposições muito ricas que vão propiciar um conhecimento muito amplo e reflexivo a respeito desse tema. E seguindo adiante, o tema que me foi reservado é atualidades do processo estrutural. E nesse tema, nessa abordagem, vou me esforçar com a concisão possível para dar um panorama geral sobre esse assunto, deixando também aqui o registro de que aspectos pontuais relacionados ao processo estrutural vão ser abordados nas demais exposições dos outros professores que, como já mencionei, são pessoas que são dessa área, estudam esse tema e estão envolvidas nessa discussão, tanto do ponto de vista acadêmico como do ponto de vista prático. E também registro que esses slides que eu preparei, que são apenas um roteiro para eu tentar cumprir essa meta, né, me esforçar para ser objetivo, esses slides eles ficarão à disposição da escola. Ao final, serão disponibilizados para todos que estão no curso. Ao final dos slides, eu fiz uma indicação de algumas referências bibliográficas que podem enriquecer ainda mais o estudo dessa matéria por quem se dispuser a fazer essa leitura. Seguindo agora, efetivamente, para o nosso assunto, eu acredito que talvez o modo mais oportuno de enfrentar um tema diferente é estabelecer desde logo algumas perguntas, né? E aqui eu faço as minhas, pensei naquelas que eu faria em relação a esse tema. Primeiro é saber se é algo novo, saber do que se trata, saber qual é a função dessa temática, ou desses institutos, ou desse instituto abordado, saber como surgiu, como funciona ou como pode funcionar, o que pode ser feito em relação a ele, como é possível estabelecer alguma diferenciação em relação a temas afins e se é necessário fazer ajustes. E por que eu começo essa abordagem com essa sequência de questionamentos, de indagações? Porque, pelo que eu tenho ao longo do tempo acompanhado, e aí eu até vou um pouco além, digo, não apenas em relação a essa temática do processo estrutural, mas em relação a outros temas no direito, quando nós nos deparamos com a possibilidade de implementação de algumas alterações de referência, e frequentemente essa possibilidade passa por modificações legislativas, ocorre por vezes, de certo modo, e eu falo isso sem espírito crítico a nenhuma pessoa, mas ocorre por vezes, de certo modo, alguma mistificação. E a mistificação acaba, por vezes, dificultando, criando algum preconceito em relação ao tema. Eu acredito que, desmistificando, nós vamos chegar à conclusão de que nós estamos diante de um tema importante, denso e fundamental, mas que ele pode ser enfrentado e vencido, como pode ocorrer com qualquer outro tema na esfera do direito. Então, o primeiro ponto que me ocorreu, como um comentário inicial, é falar sobre o que nós poderíamos adotar como referência de um conceito do que viria a ser um processo estrutural, e eu ofereço aqui uma síntese, claro que
no direito, assim como, de modo geral, nas ciências sociais, tantos quantos forem os autores, tantos ou mais serão os conceitos. Então, sem a pretensão de esgotar ou de dar um conceito definitivo, uma referência pode ser oferecida dizendo que o conceito de processo estrutural, portanto, é o processo que tem como meta, finalidade, a resolução de problemas estruturais. E resolver problemas estruturais significa não apenas declarar a ilegalidade, reconhecer uma ilegalidade e impor uma obrigação. Significa, além disso, resolver um problema complexo e oferecer uma solução que seja apta, ao menos potencialmente apta, para modificar prospectivamente para o futuro a realidade. Pois bem, é possível perceber que a premissa dessa noção inicial é estabelecer outra noção, que é a noção de problema estrutural. Né? Se o processo estrutural é o processo voltado para a solução de problemas estruturais, então é preciso pensar no que são esses problemas estruturais. E aqui nós encontramos, de modo relativamente convergente na doutrina, alguns pontos para delinear o que viria a ser um problema estrutural. E essa noção ela é inclusive adotada no projeto de lei 03 de 2025, do qual eu vou falar um pouco mais adiante, que foi o projeto de lei apresentado esse ano ao Congresso Nacional. Então, nós podemos falar em problema estrutural quando reconhecemos uma situação de inexistência ou desconformidade ou mau funcionamento de um sistema público ou privado de relevância coletiva. E aí, os exemplos num país como o nosso, que é repleto de desigualdades e de situações difíceis, os exemplos são os mais variados. Problemas relacionados à saúde pública, à educação, à orientação com relação aos cuidados para pessoas portadoras de deficiência, também com relação às questões envolvendo minorias ou grupos de vulneráveis, nós vamos encontrar incontáveis exemplos. Além disso, essa noção de problemas estruturais, ela envolve também a questão da violação sistêmica e, por vezes, generalizada de direitos fundamentais, o que envolve a não observância de princípios constitucionais, bem como a inadequação ou até mesmo inexistência de políticas públicas relativas a sistemas públicos ou privados, especialmente de prestação de serviços à coletividade. Também é possível observar, dentro dessa noção de problema estrutural, que esses problemas são aqueles que, naturalmente, demandam uma necessidade de reformulação no modo como a questão é tratada no âmbito do poder público ou privado pelos gestores que têm, em relação àquele tema, algum grau de competência, de atribuição ou de inserção, o que mostra ser insuficiente a simples determinação de reparação de danos causados ou alguma intervenção pontual para resolver alguma situação pontual. Não que não seja necessário tratar da questão individual, da perspectiva do sujeito quando ele é afetado, mas isso não é suficiente para resolver um problema estrutural. Por outro lado, ainda dentro desse primeiro reconhecimento dessa temática, é possível pensar numa premissa lógica para depois pensar sobre como deve ser o processo, como devem ser delineados os contornos de um processo que tenha como objetivo, como meta, né, como foco, a abordagem estrutural ou de problemas estruturais. A premissa que se adota aqui do ponto de vista lógico está assentada nas seguintes observações. Primeiro, que os conflitos tradicionais são aqueles para os quais basta
o reconhecimento de que existe um direito, né, aquela noção tradicional, conhecida de todos nós, dos primeiros anos acadêmicos do direito, de que existe um direito subjetivo não atendido, portanto, uma obrigação descumprida, e de que há necessidade de adoção de providências para o seu cumprimento. E aqui vem um destaque que a doutrina procura fazer, essa doutrina que enfrenta esse tema do processo estrutural, quer dizer, no processo constitucional existe uma definição clara da posição dos interessados, e aí se fala nessa noção de processo bipolar, né? Sabe-se bem quando se está diante de uma situação de conflito tradicional, quem é, uso aqui a expressão comum, né? Quem é o credor e quem é o devedor em relação àquela situação obrigacional. Quando se está diante de uma situação de conflito estrutural, essa abordagem simples, direta, tradicional e impositiva, ela até pode ocorrer de modo segmentado em relação a indivíduos, em relação a alguns sujeitos, mas ela não é suficiente para efetivamente resolver o problema, né? Porque o problema ele se reveste de complexidade, de conflituosidade e, notadamente, da situação de multipolaridade. São aquelas situações conflitivas em que nós temos, dentro de um mesmo contexto, ou ligado a um mesmo contexto, não um só grupo, mas ligados àquele contexto, diversos grupos de interesse afetados frequentemente de forma diferente e frequentemente conflitante entre si, né? O que mostra que não é possível ou não é suficiente, por assim dizer, pura e simplesmente o reconhecimento de uma situação de violação de direito subjetivo e, consequentemente, a imposição de uma obrigação. É necessário uma abordagem, podemos assim chamar, construtiva, prospectiva, que procure atacar o mal pela raiz, projetando uma solução definitiva para o futuro, ou se não, uma solução efetiva, definitiva de todos os males, projetando para o futuro uma mudança de standard, né, de paradigma de atendimento, de prestação de serviço, oferecendo, portanto, um resultado melhor do que aquele que se reconhece no momento da identificação daquele problema, assim dito, estrutural. Um outro ponto também, que para mim parece importante em relação a esse tema, é reconhecer a sua atualidade e, com ela, a sua inegável importância, e também fazer uma associação dessa temática com a nossa realidade nacional, né? Sempre é bom lembrar que nós temos uma situação jurídico positiva, né, notadamente a partir da nossa referência maior, que é a ordem constitucional, de promessas constitucionais que são descumpridas reiteradamente, né, basta ver toda a carga normativa e principiológica da nossa Constituição a respeito de direitos e garantias individuais e coletivos, e, além disso, sob as mais diferentes projeções, notadamente aqueles que têm conotação social. Além disso, verificar a incapacidade do poder público para dar vazão a todos aqueles direitos, né? E aqui é possível reconhecer, por vezes, tanto situações de falta de vontade política de realizar as promessas constitucionais, e eu sempre digo, eu falo isso sem fulanizar a discussão, sem partidarizar a discussão, né? Não é a questão do governo A ou B, do governo de turno, do partido C ou D, mas é uma noção, embora empírica, né, muito densa, de que frequentemente padecemos sob vários aspectos de ausência
de vontade política efetiva de realização de promessas constitucionais, mas ao lado desta constatação, desse cenário, nós padecemos também, é possível também fazer essa consideração, do reconhecimento da incapacidade mesma do poder público para concretizar todas aquelas promessas constitucionais. E aí a esse quadro se soma a questão da inevitabilidade da atuação judicial, calcada na garantia do acesso à justiça, do artigo 5º, 35 da Constituição, que assegura não apenas a tutela ao direito, mas também a ameaça ao direito, portanto, às situações de risco. Esse contexto, num país, ao mesmo tempo, rico, como é o nosso, mas repleto de pobreza e de desigualdades, se me permitem fazer essa consideração, essa reflexão, nosso país é rico no sentido coletivo, no sentido nacional mesmo, mas frequentemente pobre e carente na perspectiva individual, pelas questões relacionadas às desigualdades sociais, à desigualdade com relação à distribuição da riqueza do país e assim por diante, o que cria um ambiente somado à questão da inevitabilidade da atuação judicial, cria um ambiente para que essas questões sejam levadas ao Poder Judiciário, e elas são questões que não se resolvem por aquela lógica do tudo ou nada, do credor e devedor, mas sim pela necessidade, ou pelo menos deveriam se resolver, pela necessidade de mudanças essenciais, fundamentais e estruturais. E nesse contexto, nesse cenário que é absolutamente atual, é possível, sim, reconhecer no processo estrutural, quando menos, uma possibilidade de estímulo para, permitam-me a expressão aqui, o enforcement, ou seja, o incremento das escolhas constitucionais. E aqui já vai uma antecipação de uma consideração. Frequentemente, quando essa discussão surge, existe aqui também uma preocupação, que também é minha, com relação a termos ou não potencialmente efetividade em relação ao resultado da aplicação desse método de trabalho que vem sendo chamado de processo estrutural. E aqui eu penso que é necessário, sim, ser cauteloso, mas é possível ter uma visão em alguma medida otimista, porque no processo estrutural, ainda que não se consiga, num caso determinado, todos os resultados desejados, ele já terá servido para chamar a atenção para a necessidade da mudança, para a necessidade de foco da atuação dos gestores responsáveis em relação àquele determinado assunto ou interesse. Então, essas considerações sobre a atualidade do tema reforçam a noção de que é algo que deve estar na nossa perspectiva e deve ser enfrentado. Mas é importante também, e eu penso que é sempre necessário andar com passos firmes, mas pisando no chão, se me permitem usar essa expressão figurativa, é necessário também fazer um contraponto. Nós não devemos, na minha singela opinião, sobrevalorizar o objeto do nosso estudo, porque certamente ele também não será a solução para todos os males. Ele pode servir como mais uma e uma importante ferramenta de aperfeiçoamento, mas não a solução para todos os males. É necessário também, e isso eu já falei no princípio, desmistificar, e esse é um desafio, mas é extremamente relevante fazê-lo, porque ao desmistificar, nós oferecemos elementos também de redução de riscos com relação à regulação, com relação ao processo legislativo. Eu já adianto um tópico, esse tópico está lá adiante na minha fala, mas eu já aproveito esse momento e ganho um tempo para poupá-los de uma conversa hoje extremamente extensa. Nós já tivemos oportunidade de observar em outras ocasiões a apresentação de excelentes projetos de lei ou projetos de lei, no princípio, de boa qualidade, que ao final acabaram,
e aí eu acredito mais por incompreensão daqueles que tinham a atribuição legal de examiná-los, acabaram sendo desfigurados ou mesmo rejeitados. Nós já vimos isso, só para citar 2 exemplos que são da nossa realidade diária aqui na atuação de tutela coletiva, especialmente para o Ministério Público, mas não só para o Ministério Público. Eu me lembro, por exemplo, do projeto de lei 5.139 de 2009, que sugeria uma nova regulamentação para a lei da ação civil pública, que era um projeto bom, na minha avaliação, trazia boas propostas, perfeito nenhum mas era um bom projeto, procurava atender algumas dificuldades que o sistema hoje ainda apresenta, e ele acabou não caminhando por incompreensão, o que ficou evidente durante a sua tramitação legislativa. E situação análoga ocorreu há poucos anos atrás, com a modificação da Lei de Improbidade Administrativa, a Lei 8429, que foi fruto de um projeto inicialmente de boa qualidade, feito por uma comissão de juristas, na época presidida pelo ministro do STJ, Mauro Campbell Marques, e que depois, durante a tramitação legislativa, também foi desfigurado, e o resultado foi a Lei 14.230 de 2021, que oferece inúmeras dificuldades para o trabalho nessa área da tutela da probidade administrativa. Então, é importante desmistificar para que não se transmita, com as propostas em torno do tema processo estrutural, uma falsa impressão, que eu materializo essa falsa impressão, né, como se aqueles que defendem essas posições tivessem a intenção de assumir a gestão dos órgãos públicos, né, atuar como responsáveis pela tutela do Poder Executivo, ou mesmo do Poder Legislativo, numa sobrevalorização da atuação do Ministério Público ou mesmo do Poder Judiciário, né? Olhando sem paixão para o tema, ou seja, desmistificando e examinando, por exemplo, o projeto de lei que foi apresentado, o projeto de lei 3 de 2025, olhando, repito, sem paixão e desmistificando, esse tipo de avaliação inicial, né, que é quase que um carimbo negativo na iniciativa, ele se afasta, porque efetivamente não é essa a proposta e não deverá ser esse o resultado de aprovação de um projeto de lei nessa matéria, né? O que se quer, na verdade, é organizar o trabalho em torno do tema, trabalho esse que já vem ocorrendo e não é de hoje, é de muitos anos. Então, é importante desmistificar. Uma outra noção também que parece fundamental quando alguém se ocupa da leitura desse tema é fazer uma reflexão a respeito do panorama que deve ser contemplado quando se pensa na solução de um problema estrutural, porque qualquer um que se dedique a esse encargo de resolver um problema estrutural, e aqui eu me refiro a essa iniciativa não apenas no plano do processo judicial, a própria administração pública, né? Fora do processo judicial, suponhamos que não haja nenhuma ação aqui com a finalidade estrutural, se a administração pública ou se um gestor privado que oferece um serviço de relevância pública busca resolver um problema estrutural, ele tem que se preocupar com alguns pontos. E essas mesmas preocupações, elas têm que ser transpostas, portanto, para um processo que busca a resolução de problemas estruturais. Então, quando se faz a reflexão sobre o processo estrutural, é necessário tentar trazer para o campo do processo essas mesmas preocupações que existem fora do processo, quando relacionadas à resolução de problemas estruturais. Então, é importante pensar em diagnóstico do problema, formação de um plano, preferencialmente consensual, né, porque consensualmente a potencialidade de produção de melhores resultados é maior. É necessário que se pense na implementação progressiva desse plano, é necessário que haja também a preocupação com o monitoramento de um plano para a resolução de problemas estruturais e é necessário que haja espaço para revisão e aperfeiçoamento. Então, percebam essa observação.
se o que se está a fazer no campo do processo chamado estrutural é pensar em como resolver problemas estruturais, é necessário trazer para dentro desse processo essas preocupações que vão muito além do reconhecimento de uma ilegalidade ou ilicitude e da imposição de uma obrigação. Um outro tópico também, que é um tópico necessário na abordagem dessa temática, diz respeito a procurar delimitar, no campo do direito processual, qual a área dentro da qual nós podemos efetivamente atuar sob essa perspectiva estrutural para resolver problemas estruturais. E aí são necessárias algumas observações, né? A primeira dúvida, né? O processo individual seria o campo próprio, o terreno próprio para o enfrentamento de problemas estruturais? A resposta é negativa, né? O que não significa dizer que no processo individual não surja a notícia ou não se revele a existência de um problema estrutural, né? Basta pensar em situações que são muito frequentes, muito comuns, na área, por exemplo, da saúde pública, da saúde complementar, ou mesmo da garantia de vagas em escolas, de vagas em creches, que são casos frequentes que seguramente muitos de nós já enfrentamos na nossa rotina de trabalho, né? Então, aquela célebre situação, o célebre exemplo da ausência de vaga em creche ou da ausência de vaga em escola, em que qualquer um de nós, na condição de pai ou de mãe, impetraria um mandado de segurança, ajuizaria uma ação, tentando obter essa vaga, tentando obter o tratamento para o seu filho, porque é natural buscar essa defesa, né? E obtendo uma decisão, seja ela liminar ou final, para alcançar esse resultado, essa finalidade. Então, esse processo individual, ele é um processo no qual o problema estrutural, ele se revela, ele se mostra, mas o tratamento que é dado a ele não é um tratamento estrutural, né? Quando o juiz determina que se reserve a vaga ou que se faça o atendimento de saúde, o que se tem, na verdade, e aqui eu uso expressões que não são minhas, né, são de professores renomados que estudaram esse assunto e dissertaram a respeito com maestria, o que se tem nesses casos é uma simples mudança de fila, né? Porque quando se garante a vaga para uma criança na escola, numa creche, num hospital, ou tratamento hospitalar para uma pessoa, uma cirurgia, um medicamento, o que se faz é apenas mudar a posição desta pessoa na fila, mas não eliminar a fila. A fila continua existindo e com uma agravante, né? Frequentemente conseguem esses resultados no processo individual as pessoas que têm uma melhor condição financeira, um maior acesso à informação, uma formação mesmo do ponto de vista intelectual mais bem, melhor estruturada, né, permitindo a essas pessoas ter acesso a uma assessoria jurídica melhor, a advogados, para conseguir esse resultado, o que é absolutamente justo que busquem esse resultado. Mas o ponto é, isso não resolve o problema, apenas muda o problema de lugar, ou muda o lugar das pessoas em relação à fila de resolução do problema. Então, isso mostra que o processo individual, embora nele apareçam questões estruturais, ele não é a ferramenta, o meio adequado para resolver problemas estruturais. Os processos coletivos são o campo próprio para a resolução de problemas estruturais. E isso já ocorre na prática e não é de hoje e não é de poucos anos. A dúvida que se põe, a discussão que se estabelece é se do modo como a disciplina dos processos coletivos hoje está estabelecida, e aqui nós temos a nítida noção de que quando falamos de disciplina dos processos coletivos, nós estamos falando
principalmente da Lei da Ação Civil Pública, da Lei 7347 de 85 e do Código do Consumidor, a Lei 8.078 de 1990, embora eles forneçam algumas ferramentas, esses processos coletivos, e assim o fazem, e nós empregamos no nosso dia a dia, quando nós estamos diante de processos estruturais, a legislação do processo coletivo, ela deixa a desejar porque ela não oferece todas as alternativas, embora ela não se negue a oferecer espaços para a construção doutrinária e jurisprudencial de alternativas. Então, a resposta aqui para essa pergunta é sim, o processo coletivo é o campo para a resolução de problemas estruturais, mas ele precisa ser ajustado para os casos envolvendo processos estruturais. E, por último, também vem uma indagação com relação aos processos originários do Supremo Tribunal Federal. E aqui, quando falamos em processos originários, pensamos principalmente nas ações diretas de inconstitucionalidade e, mais ainda, especialmente, nas arguições de descumprimento de preceito fundamental. Tá? E aqui, talvez seja necessário fazer uma consideração que vai até um pouco além do campo de quem estuda direito processual, que vai pelas veredas do direito constitucional, né, ou talvez aí do processo constitucional, né, que é pensar no seguinte: arrisco dizer que quando se estabeleceu o sistema de controle concentrado de constitucionalidade de leis junto ao Supremo Tribunal Federal, por meio da ação direta de inconstitucionalidade, da ação declaratória de constitucionalidade, da ação declaratória de omissão e também da arguição de descumprimento de preceito fundamental, já há quase 40 anos, né? Não se imaginou, certamente, que por esse caminho se revelaria também uma via para estabelecer perante o Poder Judiciário, de modo concentrado, de modo originário, junto ao Supremo Tribunal Federal, uma discussão em torno dos chamados problemas estruturais. Mas, na prática, isso é o que vem ocorrendo desde há alguns anos, e especialmente pela via da arguição de descumprimento de preceito fundamental, né? O Supremo Tribunal Federal, evidentemente, não age de ofício, ele age por provocação e ele tem sido provocado pela pluralidade de legitimados que o nosso sistema reconhece a utilização dessa ferramenta processual, especialmente a arguição de descumprimento de preceito fundamental. O Supremo tem sido provocado a examinar essas situações de conflito estrutural e ele não tem se negado a fazê-lo e até tem procurado incrementar a sua atuação nessa matéria, haja vista, por exemplo, que foi criado pela presidência do Supremo Tribunal Federal um núcleo de processos estruturais e complexos para oferecer uma assessoria, um assessoramento para os ministros do Supremo Tribunal Federal em relação a processos nos quais seja possível identificar processos originários, seja possível neles identificar a existência de uma temática que revela um problema estrutural. Atualmente, existem junto a esse núcleo vem assessorando, isso está no portal do Supremo Tribunal Federal, salvo engano meu, 16 processos que foram identificados como processos estruturais, e a maioria são ADPFs, né? Então, esse é um campo para o tratamento dessas questões, talvez não se tenha imaginado no começo que seria um campo, mas a realidade conduziu a essa situação. Então, esse hoje é um campo no qual se manifesta a atuação do Poder Judiciário em relação a problemas estruturais, o que pode oferecer alguma discussão, e de fato oferece, em mais de uma perspectiva, né, gerando discussões a respeito dos limites dessa atuação, da necessidade ou não de autocontenção, da preocupação com relação à preservação da credibilidade do Supremo Tribunal Federal em relação a essa atuação, a necessidade de esforço para uma contenção com relação a uma atuação que pode arriscar um caminho um pouco mais distante
da técnica processual, o mais próximo da avaliação política, o que pode ser um momento de fragilidade, especialmente numa fase histórica, social e política como a nossa, em que vivemos todos nós, é ocioso falar a respeito disso, sob essa sensação da polarização política e do esforço, por vezes, de posicionamentos políticos para o desgaste de imagem de uma ou outra instituição. Então, todos esses problemas acabam aflorando nessa discussão. Agora, do ponto de vista do direito processual, é inegável dizer que os processos originários que tramitam no Supremo Tribunal Federal, eles também, por uma dinâmica espontânea num ambiente assim complexo, de uma Constituição que é plena de direitos e garantias individuais e sociais, que oferece promessas ainda não cumpridas, num Estado pleno também de desigualdades sociais, num cenário em que há uma pluralidade de legitimados para a propositura dessas ações originárias. Então, todo esse caldo jurídico e político acabou levando a uma fermentação espontânea, e o resultado é que esses processos originários eles se tornaram também um campo para discussão de problemas estruturais. Um outro ponto também que parece importante numa apresentação geral desse tema, sobre as atualidades do processo estrutural, para o reconhecimento desse tema, é fazer um brevíssimo registro a respeito da origem, do surgimento do processo estrutural. A bibliografia especializada nesse tema, os autores que estudam o tema, apontam de modo convergente que essa noção é uma noção que teve o seu surgimento embrionário no direito americano. Claro que essa questão da datação dos fenômenos jurídicos é sempre subjetiva, não é possível ter uma precisão matemática, né? Normalmente os fenômenos vêm ocorrendo e em algum momento acontece algum caso, algum evento que chama a atenção, e aí aquele evento acaba sendo apontado como um marco fundamental naquela temática. E foi isso o que aconteceu nesta temática, e a doutrina costuma apontar este caso que eu citei, o Brown versus Board of Education of Topeka, cidade de Kansas, que é de 1954, durante a corte Warren, né, o presidente da corte era Warren, e naquele caso foi enfrentado esse tema, essa problemática foi enfrentada da doutrina dos separados, porém iguais, cujo antecedente, o precedente anterior, era de 1896, que era o caso Plessy versus Ferguson, né? E neste caso foi enfrentado esse tema, e depois houve um repique desse caso, 2 anos depois, em 1956, a partir do qual, né, nesse repique, nessa retomada do caso, passaram a ser adotadas medidas que depois a doutrina americana passou a chamar de medidas estruturais, ou structural injunctions, buscando uma mudança estrutural, structural reform, né, e isso passou a ser aplicado também depois em outros casos, sistema prisional, direitos civis, e acabou ganhando fôlego na doutrina americana. É curioso observar que houve um fôlego muito grande nessa temática até mais ou menos a década de 80 nos Estados Unidos, e aparentemente depois houve um arrefecimento desse tema que ficou ali num compasso de espera. E talvez seja possível dizer que hoje em dia o tema ganhou um fôlego muito maior no direito brasileiro, e quem faz essa análise com muita propriedade, com muita profundidade, é o professor Edilson Vitorelli, né, que é um doutrinador de mãos cheias e tem se dedicado muito a esse tema, e eu indiquei, inclusive, alguns trabalhos dele a respeito dessa temática no final dos slides, e ele faz esse registro, né, de que, de fato, hoje parece que o tema está muito mais vivo no direito brasileiro do que esteve no passado no próprio direito americano, que é a sua origem, né? E aí o que se teve naquela época e o que se tem hoje é essa ideia
de não se limitar a uma atuação retrospectiva do Poder Judiciário, que seria o reconhecer e reparar, mas sim buscar estabelecer parâmetros para uma atuação prospectiva, encontrando as verdadeiras causas dos problemas complexos e buscando alterar as estruturas relacionadas àqueles problemas para oferecer uma solução o quanto possível definitiva. Essa análise também, numa apresentação desse tema, impõe uma reflexão sobre uma noção prática do tema. E aqui a observação que faço é a seguinte: os problemas estruturais, a rigor, eles sempre existiram. Não é de hoje que nós identificamos a falta de vagas em creches, em escolas para crianças na primeira infância, problemas de saúde pública. Esses problemas não são novos, Eles se intensificaram com a sociedade de massa. A nossa sociedade, hoje, mais do que nunca, é uma sociedade massificada. Então, esses problemas se intensificam. O tratamento individual, essa é uma observação que já fiz e repito, não resolve problemas, resolve o problema de um indivíduo, mas aprofunda frequentemente a situação de injustiça. E, por outro lado, também uma observação prática, é necessário fazê-la, é necessário ter consciência disso nesse tema, é de que o tratamento estrutural dos problemas, ele é complexo, difícil, demorado, ele propõe a organização de esforços para resultados melhores, a distribuição adequada dos meios esparsos, mas não é algo que se faça com simplicidade, com facilidade. Também dizer aqui, trazendo essa discussão para a realidade brasileira, e só frisando algo que até já antecipei, que nós temos uma abundância de problemas estruturais, que eles têm sido incrementados e a noção a respeito deles tem se tornado mais notória também a partir do maior acesso à informação que nós temos na sociedade de massa, globalizada e tecnológica, e também a noção de que a doutrina, e aqui vai o esforço também de desmistificação, A doutrina não está criando algo novo aqui, Não está inventando algo novo. E permitam-me respeitosamente essa observação que faço de modo muito prático. Porque é importante dizer isso? Para que não soe, por exemplo, ao legislador, aqueles que ocupam posições importantes no Congresso Nacional, deputados e senadores, e que se ocuparão na sua atividade de apreciar a proposta legislativa nessa matéria, é necessário dizer que não se trata de um esforço inventivo aqui, mas só uma constatação da realidade e um esforço de sistematização doutrinário e talvez legislativo, para que não se passe aquela noção errônea de que existe uma ideia por parte da doutrina, por parte de um segmento de profissionais do direito, de tentar estabelecer um governo daqueles que atuam na área jurídica em relação aos problemas que são do poder público e que, em princípio, devem ser resolvidos nas esferas políticas, Digo, poder judiciário e poder legislativo. Mas é importante aqui também dizer o seguinte, que quando se apresenta um cenário complexo para o poder judiciário, não se trata propriamente de criar uma situação do nada, O que nós temos são situações que existem na realidade e que encontram algum apoio, algum amparo na ordem vigente, na ordem constitucional e infraconstitucional. E se essa situação não foi enfrentada, ou na avaliação que se fez num determinado momento, não foi enfrentada adequadamente, o campo apropriado para essa discussão, se ela não foi levada ao seu termo no campo do legislativo ou mesmo
no âmbito do Poder Executivo, que são os poderes políticos, então é necessário que ela seja levada ao Poder Judiciário, porque essa é uma garantia constitucional, a garantia da inafastabilidade, né? E também é importante dizer, ainda nesse esforço de desmistificação, que isso já vem ocorrendo, tanto que nós temos há muito tempo, decisões importantes do Poder Judiciário e vários tribunais, especialmente do Supremo Tribunal Federal, no sentido da possibilidade do controle dessas situações que se revelam com conteúdo estrutural, que no passado nós tomávamos apenas pelo enfoque das políticas públicas, mas esse conceito ele acabou, eu não diria que ficou superado, mas ele acabou, o que se percebeu, ele trata de uma parte do problema, né, mas o problema é um pouco mais amplo, porque não são só as políticas públicas, né? As situações estruturais também envolvem a atuação de agentes privados que prestam serviço de relevância pública ou social, tá? E só para deixar o registro de que o próprio Poder Judiciário já vem há muito tempo assentando a possibilidade de enfrentamento desses problemas, basta lembrar, embora não seja só essa posição, mas é uma posição importante, a posição adotada pelo Supremo Tribunal Federal em 2023, quando do julgamento de um recurso extraordinário que ficou assentado, as teses ficaram assentadas no tema 698 de repercussão geral, que é um paradigma importante, quando menos por dois motivos. Primeiro, por ser uma decisão com esta eficácia prevalentemente vinculante, que tem as decisões pronunciadas pelo Supremo Tribunal Federal em sede de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Então, essa eficácia na prática vinculante é fundamental porque estabelece um balizamento da atuação do Poder Judiciário dentro dessa temática dos processos estruturais. Esse é um primeiro ponto. E o segundo ponto, aqui também fundamental nesse tema 698, que é fixar o entendimento de que a atuação do órgão judicial nesses casos deve ser uma atuação apropriada ao problema estrutural, dizendo, olha, o Poder Judiciário ele não deve, em princípio, fixar medidas pontuais específicas, mas sim apresentar referências, indicar a necessidade de elaboração de um plano para que seja possível avançar de modo organizado para o futuro, né? Então, essas duas balizas, primeiro, reafirmar a possibilidade do controle dos problemas estruturais pelo Poder Judiciário e, além disso, estabelecer como o órgão judicial deve atuar e não simplesmente impondo obrigações com prazos já definidos, com medidas concretas, porque aí sim se avança um pouco na escolha que pode e deve ser feita pelo órgão técnico que tem conhecimento daquela matéria. Então, as duas teses importantes aqui, nesse ponto, são o item 1 e 2, a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação de poderes. E segundo, a decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar a administração pública que apresente um plano e os meios ou os meios adequados para alcançar o resultado. Esse caso, esse recurso extraordinário que foi julgado pelo Supremo nesse tema 698, era um recurso extraordinário relacionado à questão de saúde pública, o hospital no estado do Rio de Janeiro. Mas essas teses valem para outros temas, sempre que se estiver diante de problemas estruturais. Embora a referência da tese fale em políticas públicas, essa orientação vale para problemas estruturais. Ainda nesse reconhecimento inicial desta matéria, também é útil citar alguns exemplos, são apenas alguns exemplos, de casos em que, seja a partir
do momento inicial, seja a partir de algum momento do processo, ocorreu uma mudança da forma de atuação dos sujeitos processuais para uma atuação estrutural. Tá? Eu cito alguns exemplos. Essa ação civil pública do Carvão de Criciúma, do Paraná, tem artigo publicado na Revista de Processo, da autoria do professor Sérgio Cruz Arenhardt, lá da Universidade Federal do Paraná, mostrando como, a partir de um determinado momento, nesse processo, passou a ocorrer uma atuação estrutural com a adoção de várias referências de técnica processual, das quais eu vou falar adiante. Um outro exemplo também, essa petição 3.388, caso notório, conhecido, que chegou ao Supremo por uma petição relacionada à demarcação de terras indígenas da região da Raposa Serra do Sol, um processo, em princípio, caminhava de modo tradicional e passou a ter uma condução estrutural. Aqui em São Paulo nós temos incontáveis exemplos, mas um exemplo muito notório também nesse plano é a ação civil pública relacionada à falta de vagas em creches, que passou também, num determinado momento, a ter uma condução estrutural. E fora as ADPFs que eu mencionei aqui, e só cito rapidamente, a 347 do sistema prisional, na qual foi reconhecida a possibilidade de identificação de inconstitucionalidade, de conflito normativo, não apenas entre a norma e a Constituição, mas sim entre uma situação de fato complexa e a Constituição, seguindo o exemplo de uma orientação jurisprudencial da jurisprudência da Suprema Corte colombiana, também na arguição de descumprimento de preceito fundamental 635 das atuações policiais em favelas, aliás, caso que está para ser julgado no Supremo Tribunal Federal, duas ADPFs relacionadas à época da pandemia, a 709 e a 742, nas quais o Supremo Tribunal Federal foi provocado para estabelecer planos para o aperfeiçoamento da proteção à saúde das populações vulneráveis, aqui indígenas e quilombolas, a arguição de descumprimento de preceito fundamental 976, relacionada às populações de rua vulneráveis. Há outras, eu peguei apenas alguns exemplos para citar, né, e são casos que estão em andamento, é uma incógnita ainda qual vai ser o resultado desses casos, mas são casos nos quais a atuação do Poder Judiciário tem revelado essa tendência de se afastar de uma atuação tradicional, que é receber a petição inicial, examinar as provas e pronunciar uma decisão de mérito a respeito da situação de direito, para uma posição diferente, de tentar forçar a criação de um plano de trabalho, de um programa que busque atacar males pela raiz e oferecer uma solução definitiva, o que de fato é uma mudança de paradigma. Um outro ponto importante na apresentação dessa temática diz respeito à referência ou ao conteúdo das decisões num processo que tenha essa característica de processo estrutural, né? Aqui, na verdade, é mais uma reflexão a título de detalhamento daquela noção geral de que na postura tradicional, no processo tradicional, o juiz reconhece uma situação de ilegalidade e impõe o cumprimento da obrigação, enquanto num processo estrutural a proposta deve ser um pouco mais complexa, é propor para o futuro, para construir um cenário novo, alterando uma situação de desconformidade ampla, sistêmica e abrangente. Então, para que isso ocorra, o que é necessário fazer, né? O que deve ser objeto da atenção do órgão judicial diante de um cenário complexo estrutural. Primeiro, reconhecer a existência de um problema estrutural. Depois, fixar parâmetros gerais que são iniciais, principiológicos,
genéricos, não há imposição de medida concreta, específica, pontual, detalhada. Pensar nesse cenário e estabelecer uma resolução prospectiva do problema, já antecipei, não impor medidas específicas, por exemplo, numa sentença, deixando a definição dessas medidas para uma análise posterior na fase de cumprimento da decisão. E aqui, fazendo um parênteses, nós encontramos frequentemente na doutrina, nos artigos, nos livros que tratam desse tema, a noção de que existe um parcelamento ou um fatiamento da decisão ou das decisões de mérito no processo estrutural, porque o juiz não tem possibilidade de decidir sobre tudo na sentença, a respeito de todos os aspectos. Isso é algo que, de um modo muito singelo, nós vemos e vimos há muito tempo, por exemplo, em ações ambientais envolvendo problemas complexos, né? Quando o promotor ou a entidade de defesa do meio ambiente, ou eventualmente o defensor público, propõe uma ação em defesa do meio ambiente, dizendo, olha, aqui na nossa cidade existe toda uma região, todo um bairro que não tem tratamento de água, não tem sistema de esgotos, então é necessário que seja imposta ao poder público a obrigação de regularizar essa situação. O juiz não tem condições na sentença de definir todos os elementos dessa obrigação. Se não for possível alcançar uma resolução consensual para esse conflito, e esse é um ponto importante no processo estrutural, consensualidade, soluções consensuais têm maior potencial de realização concreta, mas se não for possível, e se o juiz acolher essa pretensão, ele vai estabelecer essa determinação de que seja regularizada essa situação, mas como? Não dando detalhes a respeito do sistema de tratamento, qual o cronograma para a sua realização, qual a técnica a ser utilizada, mas sim fixando a obrigação de apresentar um plano, e aí tudo que se relaciona a este plano vai ser objeto de discussão na fase de cumprimento. Então está lá também na minha lembrança aqui de slide, essa necessidade de impor a apresentação do plano, deixando, portanto, o exame de aspectos do mérito para a parte da efetivação ou cumprimento dessa decisão, e por isso que se fala em decisões sucessivas ou fatiadas, e também prevendo a necessidade de acompanhamento, discussão, fiscalização e reformulação. Então, nesse exemplo que eu dei, ambiental, como foi o caso lá da ação civil pública do carvão de Criciúma, no Paraná. O que se fez ali? O que se fez durante a fase de cumprimento da decisão foi fixar prazo, determinar a apresentação de plano, uma vez apresentado o plano, submeter o plano à análise técnica, permitir a avaliação, a participação de grupos de interesse e de peritos, de auxiliares técnicos do juízo, ouvir todos os interessados, abrir a oportunidade para o aperfeiçoamento do plano e, chegando a uma posição aceitável, homologar aquele plano e estabelecer a necessidade do seu cumprimento. Então, é isso que envolve essa discussão, e é por isso que se diz que há um fracionamento, um parcelamento de decisão, e se remete parte da apreciação do mérito para a fase de cumprimento ou efetivação. Um outro ponto também fundamental aqui no campo do processo estrutural, ainda citando alguns tópicos de apresentação desse tema, é a preocupação em relação à atuação dos sujeitos processuais. O ponto central aqui talvez seja sintetizado numa frase: é necessária uma alteração cultural da mentalidade dos profissionais do direito, para estabelecer uma abertura de espírito ao diálogo, dentro dessa noção de que do diálogo podem surgir efetivamente compreensões melhores do problema e, portanto, melhores alternativas para a sua solução. Então, o ponto central é esse: consensualidade e diálogo. Mas esse ponto, ele notadamente
deve se apresentar também sob a atuação do órgão judicial. É necessário que o juiz tenha uma atuação diferenciada, né? O juiz, aqui nesta temática, né, mais do que em qualquer outra, ele não pode se limitar àquela postura passiva de observação do desenvolvimento do processo em juízo e de arbitramento ao final da controvérsia, né? Ele deve efetivamente ter uma postura mais ativa, porque é inerente a esta perspectiva dos problemas estruturais que o juiz também participe desse diálogo. Agora, todos os sujeitos processuais devem se ocupar também do aprofundamento do conhecimento da realidade subjacente. A postura meramente formal, ela não satisfaz nessa matéria. E também devem se valer do auxílio técnico especializado, porque problemas complexos frequentemente exigem conhecimento que vai além do conhecimento jurídico, que é o conhecimento dos profissionais do direito. Não por outra razão, como já antecipei, o Supremo Tribunal Federal, em razão de reconhecer que vários processos que são complexos e estruturais desaguam lá pela via, especialmente da ADPF, o Supremo, a presidência do Supremo Tribunal Federal, criou o núcleo de processos com profissionais de outras áreas para auxiliar os ministros do Supremo Tribunal Federal na análise desses casos. Vem também aqui numa preocupação com alguns pontos que devem estar presentes num processo que se pretende estrutural, algumas preocupações com relação ao procedimento. Nós temos no processo tradicional algumas noções que são clássicas e envolvem uma certa rigidez. No processo estrutural, será inevitável encontrar algumas fórmulas para quebrar um pouco dessa rigidez. E algumas delas nós já até temos no nosso sistema, e o seu reconhecimento exige apenas uma leitura sistemática e finalista das disposições processuais à luz do contexto no qual vai ocorrer a sua aplicação. Então, por exemplo, uma visão mais flexível a respeito da aplicação de medidas atípicas pelo juiz, que são hoje previstas no artigo 139, inciso 6º do CPC, cuja constitucionalidade foi, inclusive, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Além disso, investir-se na questão da consensualidade no processo. Isso é fundamental. Consensualidade. Nos processos estruturais, as melhores soluções serão aquelas alcançadas pela via do consenso. E o sistema processual hoje oferece solução para isso pela via do artigo 190 do Código de Processo, que é a cláusula geral de convenções processuais, que abre a oportunidade para este caminho. Além disso, é necessário que haja um contraditório ampliado. A nossa noção de contraditório, ela é atrelada tradicionalmente ao binômio ciência dos atos processuais e possibilidade de reação. O contraditório, para processos que envolvem problemas complexos, ele deve ser visto sob uma perspectiva mais ampla, né? Que pode ser nominada aqui da perspectiva dos diálogos institucionais, né? Abrir o processo para discussão, inclusive admitindo, em alguma medida, intervenções atípicas de terceiros, desde que construtivas, né? Numa abertura procedimental que, evidentemente, ela gera uma exigência de tempo, de maior energia dos sujeitos processuais, né? Mas também abre a possibilidade de um melhor conhecimento da realidade subjacente, né? O deslocamento também de parte da atividade cognitiva do juiz com relação às questões de mérito para a fase de cumprimento e efetivação, ao qual já me referi em momento anterior, também está dentro dessa ideia de ajuste, de flexibilidade do procedimento estrutural. E, claro, sempre a perspectiva de acompanhamento,
fiscalização, reavaliação e ajustes quando for necessário nas medidas que já foram antes determinadas. Ainda dentro desta ideia, né, da noção de que é necessário pensar o processo de um modo menos formalista nessa matéria, embora nós tenhamos há muito já assentado entre nós, há mais de 40 anos, né, a doutrina da instrumentalidade do processo, que foi verbalizada de um modo muito claro e permanente pelo professor Cândido Rangel Dinamarco, é necessário trazer também essas noções com uma atenção ainda mais sensível para os processos estruturais. E aí um exemplo disso se dá, por exemplo, na questão da mitigação desta regra ou destas regras processuais que são normalmente tratadas com bastante rigor, da congruência entre a demanda e as decisões do processo e da estabilização do objeto litigioso do processo. Não significa abandonar as regras e estabelecer uma traição à segurança jurídica que deve estar presente no processo. Não significa isso. Significa apenas fazer uma interpretação sistemática e finalista que dê um pouco mais, aqui eu uso a expressão de alguns doutrinadores, um pouco mais de plasticidade ao processo, com menor rigor no emprego daquelas referências da congruência e estabilização. Cito aqui o exemplo dos artigos 141 e 492 do CPC, que tratam da congruência, que podem ser olhados com um pouco mais de permeabilidade a partir de regras que estão no próprio Código de Processo e que podem ser aplicadas com um olhar atento quando se fala de processo estrutural. Então, exemplo, o nosso código permite a interpretação sistemática do pedido, desde que feita com base na boa-fé e pelo conjunto da postulação. Né? Artigo 322, parágrafo 2º do Código de Processo. Ora, interpretar o pedido pela boa-fé e pelo conjunto da postulação é algo que dá alguma margem de compreensão ao juiz para o julgamento do mérito num problema estrutural complexo. Né? Além disso, a possibilidade do pedido genérico. O Código de Processo ele é literal com relação a isso, e a interpretação sistemática e finalista da possibilidade de pedido genérico, prevista no artigo 324 do Código de Processo, em matéria de processos estruturais, nos permite compreender com maior amplitude situações em que não é possível definir no momento inicial todas as consequências do ato ilícito. Eu pergunto o seguinte, em casos, para ficar em exemplos gritantes, emblemáticos, em casos, aqueles casos famosos do rompimento de barragens, né? Mariana, Brumadinho, ou mesmo da exploração do Salgema em Maceió. Alguém sabia, no momento inicial, sobre todas as consequências daquelas situações? Eu acredito que ainda hoje não seja possível saber exatamente, não trabalhei naquele caso, mas imagino que não seja possível saber exatamente, delinear exatamente todas as consequências daqueles eventos. Né? Então, é necessário aceitar o pedido genérico e ter uma flexibilidade na compreensão desse pedido, e isso está autorizado pela lei, desde que seja feita a interpretação sistemática da lei e finalista, e isso também dá uma largueza um pouco maior na compreensão da causa de pedir e vai repercutir também na atividade probatória, né, justificando, inclusive, a realização da atividade probatória atípica. Eu dou 2 exemplos aqui, a prova estatística ou a prova por amostragem, que não são previstas expressamente na lei, mas devem ser aceitas, seja porque o artigo 369 do CPC prevê que todos os meios lícitos devem ser admitidos, seja porque, pela natureza da discussão de um problema estrutural, pela generalidade do pedido, pelas circunstâncias do caso, pela incerteza
quanto aos desdobramentos daquele evento, é necessário empregar outras fórmulas probatórias que vão além do tradicional. Tá? Aqui também um outro ponto que chama a atenção nesses processos é a maior importância, o reconhecimento de um peso maior na atipicidade dos meios na efetivação do direito, né? A possibilidade de emprego de medidas atípicas para fazer com que o cumprimento daquilo que foi decidido seja por força de uma decisão adjudicada, né? O juiz julgou o mérito porque não houve acordo, seja por força de homologação de um acordo. Então, o emprego de meios atípicos de cumprimento deve ser mais do que nunca aceito nesses processos. E aqui também interpretação sistemática do artigo 139 do Código de Processo, inciso 4º, que admite o emprego de medidas atípicas pelo órgão judicial, indutivas, coercitivas, o artigo 497 e o 536 também do CPC, ambos estabelecendo a necessidade de se aceitar o emprego de medidas que sejam aptas a produzir o resultado prático equivalente, sem esquecer, sem desconsiderar também nesta fase de efetivação a necessidade de suporte técnico, né, por meio de peritos, oitiva de órgãos especializados, coleta de informações de órgãos técnicos, a possibilidade eventual de decretação de intervenção judicial num determinado serviço, lembrando que isso não é previsto no Código de Processo Civil, não é previsto na Lei da Ação Civil Pública, não é previsto no Código do Consumidor, mas é previsto na Lei de Defesa da Concorrência, a Lei 12.529, e é uma medida que pode ser estendida para processos estruturais, porque não há vedação, né? Também a nomeação de administrador ou de comissão de técnicos também não é prevista expressamente para esses casos, mas é prevista, por exemplo, no processo civil, no Código de Processo, para diversas modalidades de cumprimento de sentença, como, por exemplo, quando se permite a penhora de estabelecimento ou de atividade empresarial. A figura do administrador é ali prevista. Mas não esquecer, sempre, consensualidade. E a consensualidade também na fase de execução, na fase de cumprimento, revela a sua importância, porque, repito, por meio dela o potencial de realização é muito maior. A questão do contraditório ampliado, esse é um ponto sensível nesta discussão do processo estrutural, porque esse contraditório ampliado, ele mostra que é necessário ir além da legitimação coletiva, né? Quando se fala em conflito estrutural, o que está presente nesses casos, com toda a evidência, prevalentemente, são aquelas situações que envolvem os chamados conflitos irradiados, que é uma noção que foi verbalizada com muita felicidade pelo professor Edilson Vitorelli no seu livro premiado sobre o devido processo legal coletivo. Nesta noção de conflito irradiado, o que nós temos são conflitos em que existem vários grupos de interesse afetados e esses grupos de interesse que são afetados são alcançados frequentemente com repercussões que são conflitantes entre si, né? Então, quando se tem uma situação envolvendo um dano ambiental de grande dimensão ou uma atuação de um segmento de prestação de serviço de grande alcance, frequentemente há interesses de determinada categoria de servidores, há interesses de moradores do local, há interesse de determinado grupo profissional, todos eles relacionados àquela situação, mas esses interesses conflitam entre si, né? O que faz com que o legitimado coletivo, numa situação em que existem vários grupos de interesse com interesses conflitantes, ele não consegue defender todos os interesses ou veicular todos os interesses e não consegue frequentemente nem captar
todos os interesses. Então, é necessário criar mecanismos para que todas as nuances desses interesses sejam levadas ao processo. Então, é necessário olhar para o contraditório de um modo diferente, com maior amplitude, o que deve ser feito pelo meio da escuta, com audiências públicas, com atendimento aos interessados, para conhecer o posicionamento dos interessados, das entidades representativas, pelo amicus curiae também, que é uma figura fundamental nesses processos, e também até como formas, por meio de formas atípicas de intervenção, como, por exemplo, comissões representativas de beneficiários, câmaras de discussão. Existe uma autorização legal expressa para isso? Não. Mas não existe vedação, né? E o juiz tem poderes instrutórios, então é algo que pode e deve ser feito. O que nos impede de fazer? Nada, a não ser a nossa cultura. É necessária uma mudança cultural. A atuação do MP também, um alerta para nós mesmos, né? Ministério Público. O curso não é só para o Ministério Público, né? Para todos os colegas do campo do direito, né? Todos os interessados no estudo. Mas, para nós, especialmente, a nossa atuação deve ser também diferenciada, né? Além do formal, mesmo quando nós atuamos como fiscal. Aliás, aqui eu me lembro de uma lição que eu ouvi de uma vez de um amigo que é um professor de todos nós e uma pessoa que eu respeito profundamente, que é o nosso colega aposentado, professor Hugo Nigro Mazzilli, né? Que acredito seja um ícone de dedicação ao Ministério Público, ao estudo e especialmente aqui na área da tutela coletiva, que é a seguinte: o Ministério Público deve atuar nos processos com o mesmo interesse, com a mesma dedicação e com a mesma profundidade. Atue como autor, atue como fiscal da ordem jurídica, né? Porque o interesse que está ali posto sob a nossa atenção é um interesse que justifica a nossa atuação, e a nossa atuação deve ser igual em termos de intensidade, profundidade e alcance, a despeito de ser como autor ou como fiscal, né? Não deve haver diferença em relação a isso. E deve ser, nessa matéria especialmente, para além da atuação formal. E aí eu dou alguns exemplos, né? Utilizar a jurimetria, pesquisa empírica, conhecimento de posição ou das posições dos grupos interessados, são formas de fazê-lo, né? Nós temos hoje na instituição uma estrutura do ponto de vista de assessoria técnica que nos permite boas e variadas alternativas para ter uma atuação além da atuação formal, tá? Então, isso que eu apresentei até aqui é um cenário de preocupações, de elementos que devem estar na nossa atenção para uma perspectiva atual de atuação no processo estrutural. E um ponto também que merece a nossa atenção é lembrar que existem propostas legislativas que tocam nessa matéria, e aqui eu falo rapidamente delas. Primeiro, lembrar que lá em 2014 foi apresentado um projeto de lei que procurava regulamentar processo para o controle de políticas públicas. Não avançou por resistência política, eu acredito mesmo, pela mistificação do tema. O tema foi mal compreendido. O mesmo problema que aconteceu com o projeto de lei 5.139, em 2009, aconteceu com o projeto de lei 8.058. O primeiro que eu falei era da Lei da Ação Civil Pública, o 8.058, para controle de políticas públicas. Então, os dois acabaram sendo mal compreendidos. Foi voz corrente, isso não é informação minha, de mais de uma fonte pública, que a compreensão da classe política, né, do parlamento, a respeito desses projetos, é de que se tratava de projetos nos quais se buscava dar poderes excessivos ao juiz, ao Ministério Público, aos legitimados para o processo coletivo, e que, por isso, esses projetos de lei não deveriam ser aprovados. E o que se buscava, na verdade, era estabelecer uma disciplina mais clara para aquilo que já se faz, né? Nós temos um projeto de lei
1641, que também é um projeto de grande qualidade técnica, que procura propor uma nova disciplina para a ação civil pública e toca em alguns pontos relacionados ao processo estrutural, mas não enfrenta o tema. E agora, recentemente, fruto de comissão do Senado, comissão da qual foi secretário, relator, o professor Edilson Vitorelli, que é um dos palestrantes, tenho certeza que todos vão aproveitar muito a palestra dele, porque além do conhecimento, ele é muito claro, muito didático e muito profundo nas abordagens, na exposição. Essa comissão apresentou um anteprojeto, o presidente do Senado apresentou como projeto de lei, que é o projeto 03/2025, que oferece como um ponto para uma discussão inicial dessa temática no plano legislativo, posições muito interessantes. Eu cito aqui rapidamente apenas algumas que são relevantes para caracterizar o tratamento legislativo da matéria. Por exemplo, a proposta ela procura disciplinar contornos dos problemas estruturais. O texto não deu um conceito, mas deu exemplificativamente algumas referências que permitem identificar um problema estrutural, que é a matéria com a qual vai trabalhar o processo estrutural. Então, identifica a multipolaridade, o impacto social, a prospectividade, a natureza incrementada e duradoura das intervenções necessárias, a complexidade, a existência de uma situação grave, contínua e permanente de irregularidades por ação ou omissão e a intervenção no modo de atuação da instituição pública ou privada. Então, não é um conceito. Conceito na lei sempre é algo sensível, discutível, mas são elementos que permitem identificar um problema estrutural e também não são indicados aqui em caráter exauriente. Depois, no artigo 2º, aponta normas fundamentais para o processo estrutural, como que balizando a atuação dos sujeitos processuais nesse tipo de caso, falando em prevenção e resolução consensual, primazia no emprego de técnicas que permitam o respeito às capacidades institucionais e à atribuição de gestores e poderes tomadores de decisão, diálogo entre sujeitos processuais e dos sujeitos processuais com outros interessados, participação dos grupos impactados, ampla publicidade e transparência, eu estou resumindo, consideração de impactos orçamentários e financeiros das medidas estruturais, flexibilidade do procedimento, contraditório efetivo, ênfase em medidas prospectivas e por aí vai, ou seja, caracterizando balizas para a atuação estrutural. Prevê também, no artigo 5º, que o autor deva indicar o caráter estrutural do conflito e depois, em artigos seguintes, no 6º e no 7º, a necessidade de que o juiz decida a respeito disso, se está efetivamente ou não diante de um conflito estrutural. E caso assim o reconheça, numa decisão inicial, antes mesmo do saneamento do processo, há uma decisão de conteúdo declaratório do juiz a respeito da natureza daquele conflito apresentado naquele processo, reconhecendo o caráter estrutural. Até aqui é possível fazer um paralelo com a técnica do direito de common law, né, da decisão de certificação da ação como coletiva, né, que existe nas chamadas class actions. Aqui no artigo 8º, a partir do momento em que se reconhece que se trata de um processo estrutural, a lei diz, pode-se empregar ou devem ser empregadas as técnicas relacionadas ao processo estrutural. E aí, exemplificativamente, a lei diz, admissão de entidades representativas, realização de reuniões, audiências públicas, designação de audiência de saneamento e organização compartilhada do processo, calendário processual, designação de perito ou entidade que possa contribuir no esclarecimento dos fatos, intimação de pessoas que possam ser ouvidas, que tenham contribuições técnicas a oferecer, e assim por diante. Eu não vou ler todas as técnicas, lembrando que são apontadas em caráter exemplificativo. Trata, no artigo 9º, da questão do plano estrutural, né, bem naquela ideia de
reconhecimento, diagnóstico, estabelecimento de cronograma, enfatiza a questão da consensualidade, artigo 10, enfatiza a questão do monitoramento e também enfrenta uma crítica que é uma crítica importante, que muitos autores que fazem reflexões sobre esse tema trazem, que é: será que esse processo estrutural, pela natureza dos problemas, ele vai se transformar num processo eterno, que jamais vai se encerrar? Porque esses problemas são difíceis. Nós não estaremos diante de processos que vão se encerrar rapidamente, em pouco tempo. Mas aí o projeto de lei 3/2025 enfrenta o problema dizendo: é necessário estabelecer alguns indicadores para que se possa, num determinado momento, concluir que esses indicadores estão cumpridos e, claro, problema estrutural e problemas sociais sempre existirão. Mas se o processo tiver servido para levar aquela situação para um patamar razoavelmente melhor, será possível a extinção do processo. Então, a questão é enfrentada no projeto de lei. Pois bem, aí nós chegamos no seguinte ponto. É o caso de regular essa matéria? E eu penso que regular, ou seja, colocar na lei essa disciplina de algo que a doutrina já reconhece, que nós fazemos na prática, que a jurisprudência aceita. Regular é uma oportunidade para organizar melhor, para fixar parâmetros, para eliminar o casuísmo ou reduzir o casuísmo, para reduzir ou eliminar dúvidas. É verdade. A regulação de um tema é uma oportunidade para tudo isso, porque hoje o que nós temos, em alguns casos, em situações estruturais, a condução do processo se dá de forma estrutural porque o sujeito processual daquele caso, seja ele o promotor, o defensor público, o advogado da associação de defesa daquela temática, ou mesmo o juiz, eles têm vocação para aquilo. Mas, por outras vezes, quando isso chega às mãos de um profissional que não tem vocação para isso, hoje eu conversava com um colega durante um momento do dia, o apontamento feito foi o seguinte: olha, tive um caso em que atuei de modo estrutural e a resposta do Poder Judiciário, a resposta do órgão judicial foi simplesmente a extinção do processo, porque não houve interesse em conduzir aquele caso de forma estrutural. Sim, porque hoje nós estamos dependendo da vocação para o caso, o interesse do juiz. E, claro, nós não temos a esperança de que a lei traga a perfeição na conduta de nenhum sujeito processual, mas com a lei, a pauta de atuação ela se torna mais clara, mais objetiva e tende a eliminar dúvidas. Mas também, eu insiro aqui a minha observação, sem romantismo, né? Sem romantismo, porque nós temos frequentemente em temáticas que são objeto de nova atenção, de atenção renovada, a resistência cultural. E há também a questão do risco do processo legislativo, que não se pode desconsiderar, risco de retrocesso. Por último, não é possível esquecer que nós estamos diante de uma situação de desafio, mas o dilema entre omitir-se e agir, evidentemente, deve ser objeto de escolha pela atuação. Nós não podemos nos omitir, né? Também devemos considerar o risco que esta modalidade de atuação cria, porque ao se falar na existência de um processo para a solução de problemas estruturais, cria-se a expectativa de que os problemas sejam efetivamente resolvidos, mas não há garantia de que isso ocorra. Também é necessário pensar em limites, é necessário pensar em autocontenção para que o descrédito não seja ainda maior. E aí, tanto nas instâncias ordinárias da justiça, quanto nas instâncias superiores, né? E aqui eu falo respeitosamente, sempre respeitosamente, né? A atuação, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal nessa matéria é uma atuação corajosa, mas ela cria para o próprio tribunal um risco também de descrédito. Descrédito esse que pode decorrer do fato de que, eventualmente, suas decisões, na prática, não se transformem em realidade. Então, esses problemas sociais são complexos, não deixam espaço para omissão,
mas é necessário uma atuação equilibrada, revestida de contenção, até porque não será possível colocar na pauta de todos os órgãos, todos os sujeitos processuais envolvidos, todos os problemas complexos que afetam o país, né? Não haveria fôlego para tanto. Será sempre necessário estabelecer prioridade. De todo modo, eu termino aqui a minha fala com duas observações de autores conhecidos e memoráveis. Primeiro, do professor José Carlos Barbosa Moreira, né? Em mais de uma oportunidade, fazia e fez ele essa observação, e num texto que eu cito aqui, ele fez no seguinte sentido, de que quando porventura nos pareça que a solução técnica de um problema elimina ou reduz a efetividade do processo, desconfiemos primeiramente de nós mesmos, porque é bem possível que nós estejamos confundindo com os limites da técnica, ele se referia à técnica processual, os limites da nossa própria capacidade de dominá-la e de explorar-lhe a fundo as virtualidades. Ou seja, nós temos ferramentas, precisamos saber utilizá-las. Podemos até aperfeiçoá-las, mas a inexistência de lei nessa matéria não pode ser uma desculpa para a nossa omissão, para a nossa não atuação. Ou, numa frase mais enxuta, mas igualmente profunda, que eu lembro do saudoso professor baiano José Joaquim Calmon de Passos, a afirmação dele numa ocasião, numa palestra que eu presenciei, foi de que, frequentemente, o problema não está na lei, mas sim no coração do homem, né? Ou seja, nós precisamos abrir o nosso coração e abrir a nossa mente para sermos capazes de captar melhor os problemas e atuar melhor. E aí, no último slide, tem algumas referências bibliográficas, não são aqui exaustivas, mas são bons textos que nos dão uma boa noção dessa matéria para quem se interessar e quiser ler um pouquinho a respeito. E estou vendo que tem uma pergunta aqui dizendo que, na teoria dos litígios coletivos do Vitorelli, seriam estes os litígios coletivos de natureza irradiada, alta conflituosidade entre os titulares do direito e alto grau de complexidade no que diz respeito às possíveis soluções. Correto, a observação é essa mesmo. Observa ainda que o processo estrutural não deve fixar prazo para o seu encerramento, também penso assim, embora seja necessário estabelecer algum parâmetro para que o processo possa ser encerrado, porque basta pensar nas questões de saúde pública, né? Por mais que o poder público consiga aperfeiçoar o sistema público de saúde, sempre haverá algo por fazer, né? Sempre haverá alguma deficiência, alguma omissão, alguma situação. E nem o Poder Judiciário, nem o Poder Executivo, nem o Legislativo conseguirão, em curto espaço de tempo, talvez no espaço de tempo de uma existência humana, resolver todos esses problemas. Então, é necessário que, num processo, tratando desse assunto, sejam fixados alguns critérios, alguns indicadores, para que, uma vez constatada a adoção de providências naquele caminho, naquela direção, providências que podem ser apontadas como razoáveis, com resultados melhores, seja possível encerrar o processo sob pena da sua eternização. Tá? Que nós tivemos o veto do artigo 333 do CPC sobre a conversão do processo individual em coletivo, que seria algo muito ruim, teratológico, mas aí a pergunta, como viabilizar que os operadores do direito entendam a importância de extrair de demandas individuais litígios que, na sua essência, são coletivos? Aqui uma observação rápida, aquela regra de conversão, de fato, era muito polêmica, né? Agora, o importante é ter presente, eu acredito, que nós podemos sim detectar em processos individuais situações que são coletivas e, na medida da sua importância, da gravidade delas, levá-las para o processo coletivo. Está aqui o nosso estimado colega a respeito da ação civil pública que ele propôs lá em Santo André, com características estruturais, mas que não foi conduzida estruturalmente pelo juiz. Obrigado pela
pela oportunidade da conversa. E esse é um ponto que mostra, na minha singela avaliação, que é oportuno ter uma lei a respeito dessa matéria, porque com uma disciplina legal daquilo que hoje nós fazemos, por ser permitido pelo sistema, por não ser vedado pelo sistema, mas por depender hoje mais da vocação do sujeito processual, especialmente do juiz, com a lei, a tendência é de que isso venha a ganhar um outro rumo, né? Claro, a lei não será garantia alguma de que todos os juízes atuarão, terão disposição para atuar de modo estrutural, mas ela certamente balizará melhor essa atuação. Mais uma vez, eu quero agradecer imensamente a oportunidade da escola e ao professor Ricardo Barros Anel. É uma satisfação muito grande estar na sua presença. É uma questão que sempre me ocorre quando tratamos de processo estrutural e processo coletivo em geral, que são as limitações sobre a competência territorial do artigo 2º. Eu não sei se eu estou me antecipando no curso, sendo esse o primeiro encontro de um total de 11, mas eu gostaria de tomar a posição e a opinião do professor, sempre consagrado professor Ricardo, a respeito disso. Nos processos estruturais, de natureza estrutural, que transcendem limites territoriais de comarcas ou de circunscrições judiciárias mais limitadas, mas que abrangem territórios regionalizados, estaduais, interestaduais ou até mesmo nacionais, como o senhor vê aquela limitação controversa da competência territorial estabelecida no artigo 2º da Lei da Ação Civil Pública e como que um anteprojeto, que agora já é projeto de lei, de processo estrutural, enfrenta essa matéria no que diz respeito à competência territorial para esse tipo de litígio de natureza estrutural, que transcende limites territoriais mais limitados. Essa sua pergunta é muito relevante, porque, de fato, se o problema é coletivo, e isso acontece também no processo estrutural, ele não respeita necessariamente limites territoriais administrativos, né? Não respeita o tamanho ali, a área do município, não respeita a região administrativa, frequentemente não respeita o Estado, frequentemente se projeta para regiões que vão além do Estado. Tá? Então, esse problema do artigo 2º da Lei da Ação Civil Pública, a bem da verdade, ele encontra, mesmo no processo coletivo tradicional, uma solução que é a interpretação conjunta e sistemática do artigo 2º da Lei da Ação Civil Pública com o artigo 93 do Código do Consumidor, para se chegar à conclusão de que, quando o problema é regional, o foro da capital, né, deve ser o foro competente para apreciação de um problema regional, e também, com relação aos problemas que têm alcance nacional, o foro da capital de qualquer um dos estados envolvidos. E o projeto de lei, ele tenta organizar melhor essa orientação, que hoje está numa leitura conjunta do artigo 2º da Lei da Ação Civil Pública com o artigo 93 do Código do Consumidor. O projeto, ele organiza essa ideia no artigo 3º dele, dando só uma pequena nuance, que é a seguinte: se houver várias comarcas envolvidas, ele diz, será observada a prevenção. Tá? Mas se os fatos tiverem dimensão nacional, abrangendo mais de um estado, será competente a capital do estado envolvido. Tá? Então, é a mesma regra que nós extraímos de uma interpretação sistemática do artigo 2º da Lei 7347, com o artigo 93 do Código do Consumidor, esta mesma regra, numa disciplina mais clara, no meu modo de ver, compreensível, no artigo 3º do projeto de lei a que me referi. Ou seja, esse tema foi enfrentado, né, e ele oferece uma solução. Tá? As soluções, elas não são perfeitas, até porque problemas complexos que têm extensão territorial, que abrange mais o Estado, tem alcance nacional, numa situação como essa, sempre haverá uma dificuldade do órgão judicial que receber esse processo para enfrentar essa temática, né? Mas, em princípio, né, os órgãos judiciais das capitais dos estados têm uma estrutura para sua atuação melhor do que o órgão judicial de uma comarca menor. Tá? Então, eu vejo esta orientação como uma boa orientação, correta,
que é a reprodução da orientação atual, mas com mais clareza, porque redigida num único dispositivo, tá? Essa é a minha impressão. Então, para finalizar essa aula, esse primeiro encontro, eu agradeço a atenção de todas e todos que participaram desta aula do curso de Processo Estrutural da Escola Superior do Ministério Público. Agradeço mais uma vez pelo convite da Escola Superior, doutora Tatiana Bicudo e assessoria, do André Pascoal, que esteve presente, pela oportunidade de nós tratarmos esse tema, na certeza de que a busca de aperfeiçoamento nele é fundamental para todos os profissionais de direito, em especial para nós no Ministério Público. Um grande abraço a todas e todos, e da minha parte está encerrado hoje o evento. Muito obrigado.